Pai eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua gloriosa presença, não com uma lista de pedidos, mas com um coração que transborda de gratidão. Nós escolhemos entrar pelas Tuas portas com ações de graças e em Teus átrios com louvor. Nós Te louvaremos e bendiremos o Teu nome, pois o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia, e a Sua verdade dura de geração em geração, como nos ensina o Salmo 100. Nós silenciamos as vozes da reclamação, da murmuração e do descontentamento, e ativamos em nosso espírito a disciplina da gratidão, pois esta é a Tua vontade em Cristo Jesus para conosco, que em tudo demos graças. A nossa gratidão não se baseia nas circunstâncias, que são passageiras, mas em Teu caráter, que é imutável e eterno. Por isso, antes de agradecer pelo que Tu fazes, nós Te agradecemos por quem Tu és. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua santidade. Obrigado por seres um Deus absolutamente puro, perfeito, separado de todo o mal e de toda a injustiça. A Tua santidade é o fundamento do Teu trono e a beleza da Tua majestade. Porque Tu és santo, nós podemos confiar que os Teus caminhos são perfeitos e que a Tua palavra é pura. A visão da Tua santidade, como a que teve o profeta Isaías, nos leva ao quebrantamento e à confissão, mas também à purificação e ao comissionamento. A Tua santidade não nos repele, mas nos atrai, nos transforma e nos chama para sermos santos como Tu és santo. Obrigado por não negociares a Tua santidade e por seres o padrão imutável de perfeição em um universo de valores relativos. Nós Te agradecemos pela Tua soberania. Obrigado por seres o Rei sobre todos os reis e o Senhor sobre todos os senhores. Obrigado porque o Teu trono está estabelecido nos céus e o Teu reino domina sobre tudo. Tu fazes todas as coisas segundo o conselho da Tua vontade. Nenhum governo, nenhum poder, nenhuma circunstância pode frustrar os Teus planos. Esta verdade nos enche de uma paz indizível. Nós não somos vítimas do acaso ou do destino, mas estamos seguros nas mãos de um Deus soberano que controla cada molécula do universo. Obrigado, porque até mesmo os atos malignos dos homens e do inimigo são subjugados pela Tua soberania e revertidos para cumprir o Teu propósito final. Como vimos na história de José, que disse a seus irmãos: Vós, bem, intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Porque Tu és soberano, nós podemos descansar, sabendo que todas as coisas, as boas e as más, cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Como a Tua palavra nos garante em Romanos 8:28, nós Te agradecemos pela Tua onipotência. Obrigado por seres o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para quem não há nada difícil demais. Tu falaste e o universo veio a existir. Tu sopraste e o homem se tornou alma vivente. Tu abres mares, Tu derrubas muralhas, Tu curas os doentes, Tu ressuscitas os mortos. O Teu poder não tem limites. Diante da Tua força, os nossos maiores gigantes se tornam anões e as nossas maiores montanhas se tornam planícies. Obrigado porque este poder infinito não é usado de forma arbitrária, mas está sempre a serviço do Teu amor e da Tua sabedoria. E obrigado porque este mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em nós pelo Teu Espírito, nos capacitando a viver uma vida que Te agrada e a sermos mais que vencedores. Nós Te agradecemos pela Tua onisciência. Obrigado porque Tu conheces todas as coisas. Tu conheces o fim desde o começo. Não há nada que Te pegue de surpresa. Tu conheces cada estrela pelo nome. Tu conheces cada fio de cabelo em nossas cabeças. Tu conheces os nossos pensamentos antes mesmo que se formem. Tu conheces as nossas palavras antes que cheguem à nossa língua. Tu conheces as nossas dores mais profundas, as nossas alegrias secretas, os nossos medos inconfessáveis. Como o salmista Davi declarou no Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar.
De longe entendes o meu pensamento. Esta verdade não nos assusta, ela nos conforta. Somos plenamente conhecidos e plenamente amados. Não precisamos usar máscaras diante de ti. A tua onisciência nos garante que os teus planos para nós são perfeitos, pois são baseados em um conhecimento infinito do nosso passado, presente e futuro. Nós confiamos na tua sabedoria, que brota deste conhecimento ilimitado. Nós te agradecemos pela tua onipresença. Obrigado porque tu estás em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde possamos ir para fugir da tua presença. Se subirmos ao céu, tu aí estás. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, tu também aí estás. Se tomarmos as asas da alva, se habitarmos nas extremidades do mar, até ali a tua mão nos guiará e a tua destra nos susterá. Obrigado porque nunca estamos sozinhos. Nos momentos de maior alegria, tu estás conosco para celebrar. Nos momentos de maior dor e solidão, tu estás conosco para consolar. Nos momentos de maior tentação, tu estás conosco para nos fortalecer e nos dar o escape. A tua presença é o nosso maior tesouro, o nosso céu na terra. Que a consciência da tua onipresença nos livre do pecado, pois sabemos que os teus olhos estão sobre nós, e nos encha de coragem, pois sabemos que nunca estamos desamparados. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Obrigado porque tu és um Deus que cumpre as tuas promessas. A tua palavra não volta para ti vazia. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. A tua fidelidade é o cinto que segura a tua armadura e é a rocha sobre a qual a nossa fé se firma. Nós olhamos para a história e vemos a tua fidelidade para com Abraão, para com Moisés, para com Davi, para com o teu povo Israel. E nós olhamos para as nossas próprias vidas e vemos as incontáveis vezes em que tu foste fiel, mesmo quando nós fomos infiéis. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, como chorou o profeta Jeremias em Lamentações. Obrigado, porque podemos confiar em ti de olhos fechados, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela tua misericórdia. Obrigado porque tu não nos tratas segundo os nossos pecados, nem nos retribuis segundo as nossas iniquidades. Pois assim como está elevado o céu acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que te temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afastas de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Estas palavras do Salmo 103 são um bálsamo para a nossa alma. Nós merecíamos o juízo e tu nos deste misericórdia. Nós merecíamos a condenação e tu nos deste perdão. Nós merecíamos a separação eterna e tu nos trouxeste para perto. A tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado por cada manhã em que a tua misericórdia se renova, nos dando uma nova chance, uma página em branco. Obrigado porque o teu trono não é apenas um trono de justiça, mas um trono de graça, onde podemos nos achegar com confiança para receber misericórdia. Nós te agradecemos pela tua graça, a graça que é o teu favor imerecido. Se a misericórdia é não receber o que merecemos, a graça é receber o que não merecemos. Pela graça fomos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, como nos ensina Efésios capítulo 2. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Foi um presente, um dom da tua graça extravagante. Obrigado pela graça que nos justifica, que nos declara justos diante de ti por causa de Cristo. Obrigado pela graça que nos santifica, que nos capacita a viver uma vida santa. Obrigado pela graça que nos sustenta, que nos fortalece em nossas fraquezas, a graça que nos basta.
Obrigado pela graça que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste presente século sóbria e justa e piamente. Que sejamos bons mordomos da multiforme graça de Deus, estendendo aos outros a mesma graça que recebemos de Ti. Nós te agradecemos pelo Teu amor, o amor que é a essência do Teu ser, pois Tu és amor. Um amor que não é baseado em nossos sentimentos ou em nossa performance, mas que é eterno, incondicional e sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 é o resumo da história. O teu amor não foi apenas falado, foi demonstrado da forma mais custosa possível, na cruz do Calvário. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que melhorássemos. Ele nos amou em nossa pior condição. Obrigado por este amor que nos buscou quando estávamos perdidos, que nos limpou quando estávamos sujos, que nos curou quando estávamos feridos e que nos deu um lugar em Tua família. Que este amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, para que possamos Te amar de volta e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do Teu amor por nós em Cristo Jesus seja a nossa meditação constante e a nossa maior alegria. E agora, com o coração cheio de gratidão pelo Teu caráter, nós elevamos os nossos olhos e Te agradecemos pelas obras das Tuas mãos, começando pela Tua magnífica criação. Nós Te louvamos, ó Deus, porque os céus declaram a Tua glória e o firmamento anuncia a obra das Tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Nós olhamos para o sol, esta fornalha de fogo que nos aquece e ilumina, e Te agradecemos pela Sua fidelidade, por se levantar a cada manhã como um noivo que sai do seu tálamo. Nós olhamos para a lua e as estrelas, que Tu chamaste pelo nome e puseste em seus lugares, e nos maravilhamos com a Tua grandeza. Quando vemos os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, nós perguntamos como o salmista Davi no Salmo 8. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? A vastidão do cosmos nos ensina sobre a Tua imensidão e a nossa pequenez, e ainda assim Tu te importas conosco. Obrigado pela beleza do universo, pelos mistérios das galáxias, pela ordem dos planetas, tudo sustentado pela palavra do Teu poder. Nós Te agradecemos pelo nosso planeta Terra, esta joia azul no espaço que Tu formaste para ser habitada. Obrigado pelas montanhas majestosas, que falam da Tua força e da Tua solidez. Obrigado pelos oceanos profundos e poderosos, que falam do Teu mistério e da Tua soberania. Obrigado pelos rios que correm e fertilizam a terra, falando da provisão do Teu Espírito. Obrigado pelas florestas cheias de vida, pelas flores coloridas, pelos desertos silenciosos, por cada ecossistema que revela um aspecto da Tua criatividade infinita. Obrigado pelas estações do ano, pela sementeira e pela cega, que não cessam, uma prova da Tua fidelidade pactual com a criação. Obrigado pela chuva que envias sobre justos e injustos, uma demonstração da Tua graça comum. Que tenhamos olhos para ver a Tua assinatura em cada paisagem, em cada folha, em cada pôr do sol. Que a natureza seja para nós um constante convite à adoração. E nós Te agradecemos pela diversidade da vida que Tu criaste, pelos animais dos campos, pelas aves dos céus, pelos peixes do mar. Desde a baleia gigante até a formiga trabalhadora, cada criatura revela a Tua genialidade. E acima de toda a criação terrena, nós Te agradecemos pelo milagre da vida humana. Obrigado porque Tu nos formaste de maneira assombrosa e maravilhosa no ventre de nossas mães.
Cada órgão, cada sistema, cada célula do nosso corpo é uma obra-prima da tua engenharia. Obrigado pelo nosso corpo, que é templo do teu Espírito. Obrigado pela nossa mente, com a capacidade de pensar, de criar, de aprender, de se lembrar. Obrigado pelo nosso coração, com a capacidade de amar, de sentir alegria, de se conectar com outros. Nós te agradecemos porque fomos feitos à tua imagem e semelhança, coroados de glória e de honra, com a capacidade de ter comunhão contigo, o nosso Criador. Que nunca tomemos o dom da vida como garantido. Que cada respiração seja um lembrete da tua graça sustentadora e que cada batida do nosso coração seja um tambor que marca o ritmo da nossa adoração a ti. Que a nossa resposta à tua magnífica criação seja uma vida de boa mordomia, cuidando do planeta que nos deste e tratando cada ser humano com a dignidade que lhe é devida como portador da tua imagem. Mas a nossa gratidão atinge o seu clímax, o seu ponto mais alto e mais profundo, quando meditamos na tua maior obra, a obra da redenção. Se a criação revela o teu poder, a redenção revela o teu coração. Nós te agradecemos, Pai, pelo plano eterno que traçaste antes da fundação do mundo para nos resgatar da nossa condição caída. Nós te agradecemos pela encarnação do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque o Verbo que estava com Deus e que era Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado por ele ter se esvaziado da sua glória, por ter nascido em uma manjedoura humilde, por ter se tornado um de nós, para que pudesse nos entender e nos salvar. Nós te agradecemos pela vida perfeita de Jesus. Obrigado por seu exemplo de amor, de humildade, de obediência, de compaixão. Obrigado por seus ensinamentos, as palavras de vida eterna que nos guiam. Obrigado por seus milagres, que demonstraram o teu poder sobre a doença, sobre a natureza e sobre os demônios, e que nos deram um vislumbre do reino de Deus. E com o coração trêmulo e reverente, nós te agradecemos pela cruz de Cristo. Ó Senhor, como podemos expressar a nossa gratidão por este ato de amor sacrificial? Obrigado porque na cruz a tua justiça e a tua misericórdia se beijaram. Obrigado porque Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. Obrigado porque ele tomou o nosso lugar. Ele bebeu o cálice da tua ira que nós merecíamos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, passados, presentes e futuros, que foi comprado pelo seu sangue. Obrigado porque a cédula da nossa dívida foi rasgada, pregada na cruz. Estamos livres da condenação. Obrigado porque pela sua morte ele derrotou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Obrigado porque na cruz ele nos resgatou da maldição da lei. Obrigado porque pelas suas pisaduras fomos sarados, curados em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Que nunca percamos o assombro da cruz. Que ela seja para sempre o centro da nossa fé, da nossa adoração e da nossa proclamação. E a nossa gratidão explode em louvor, porque a história não terminou na cruz. Nós te agradecemos pela ressurreição. Obrigado, porque no terceiro dia tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos, declarando com poder que ele é o Filho de Deus e que o seu sacrifício foi aceito. Obrigado, porque a sua ressurreição é a nossa vitória sobre a morte. Porque ele vive, nós também viveremos. Obrigado por esta esperança viva, que nos dá a certeza da nossa própria ressurreição e da vida eterna. A morte perdeu o seu aguilhão, o inferno perdeu a sua vitória. Nós te agradecemos pela ascensão de Cristo. Obrigado, porque ele subiu aos céus e está assentado à tua destra, em um lugar de suprema honra e autoridade, e que nós, pela fé, estamos assentados juntamente com ele. Obrigado porque ele é o nosso sumo sacerdote, que vive para sempre para interceder por nós. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que consolo saber que ele está orando por nós agora.
E nós te agradecemos pelo dom do Espírito Santo. Obrigado porque Jesus não nos deixou órfãos, mas enviou o Consolador, o Espírito da Verdade, para habitar em nós. Obrigado pelo Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, nos regenerou, nos selou como tua propriedade, nos batizou no corpo de Cristo, nos guia em toda a verdade, nos conforta em nossas aflições, nos capacita com dons para o serviço e produz em nós o seu fruto, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Obrigado por esta obra completa e perfeita da redenção, do começo ao fim. Nós a recebemos com humildade e com uma gratidão que transborda, uma gratidão que nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Agora, com base nesta gratidão eterna, nós aprendemos a te agradecer também pelas bênçãos diárias e específicas que tu derramas sobre nós. Obrigado pelo dom da vida, por mais este dia de existência, por cada respiração que enche os nossos pulmões. Obrigado pela saúde, pela força do nosso corpo, pela capacidade de ver, de ouvir, de andar, de trabalhar, para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Nós te agradecemos pela tua graça sustentadora, pela força que tu dás em meio à fraqueza e pela cura que tu já providenciaste e que recebemos pela fé. Obrigado pelo alimento em nossa mesa, pelo pão de cada dia que nunca nos faltou. Obrigado pela água limpa, pelo teto que nos abriga, pelas roupas que nos vestem. Nós reconhecemos que tudo isso vem da tua mão generosa. Livra-nos do pecado, da ingratidão e da presunção de achar que estas coisas são um direito nosso. São presentes da tua graça. Nós te agradecemos pela nossa família, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Obrigado por cada pessoa que tu colocaste em nosso caminho para nos amar, nos apoiar e nos afiar. Nós te agradecemos pelos nossos amigos, pelos irmãos em Cristo que formam a família da fé, a igreja. Obrigado pela comunhão, pelo encorajamento, pela correção em amor. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Obrigado pelo corpo de Cristo. Nós te agradecemos pelo trabalho, pela oportunidade de usar os nossos dons e talentos, pelo propósito que encontramos no serviço. Obrigado pela provisão financeira que vem através do nosso esforço, que é abençoado por ti. Ensina-nos a sermos gratos tanto na abundância quanto na escassez, sabendo que a nossa vida não consiste nos bens que possuímos. E nós aprendemos a te agradecer até mesmo pelas provações e pelas dificuldades. Nós te agradecemos não pelos problemas em si, mas por ti que estás conosco nos problemas. Obrigado porque tu usas as provações para forjar o nosso caráter, para produzir em nós perseverança, experiência e esperança. Obrigado porque é no vale que aprendemos a confiar mais em ti, o bom pastor. É na fornalha que experimentamos a tua presença de uma forma mais real. É na fraqueza que descobrimos a suficiência da tua graça. Obrigado porque tu és um Deus que não desperdiça o nosso sofrimento, mas o redime e o transforma em um peso de glória. Nós escolhemos, portanto, obedecer ao mandamento de dar graças em todas as circunstâncias, sabendo que esta é a tua vontade e que o teu propósito soberano está sendo cumprido em nós e através de nós. Que a nossa vida se torne uma sinfonia de gratidão, um sacrifício contínuo de louvor, o fruto dos lábios que confessam o teu nome. Que a gratidão se torne o ar que respiramos, a lente através da qual vemos o mundo, a atitude que define os nossos corações, hoje e por toda a eternidade. Hoje e por toda a eternidade. E esta gratidão se estende para o futuro, para a bendita esperança que arde em nossos corações. Nós te agradecemos pela promessa da volta de Jesus Cristo, nosso Rei. Obrigado porque Ele virá nos buscar para que, onde Ele estiver, estejamos nós também. Obrigado pela promessa da ressurreição, quando este corpo mortal se revestirá da imortalidade.
Obrigado pelos novos céus e nova terra, onde a justiça habitará e onde tu mesmo enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a gratidão, portanto, não seja apenas um ato momentâneo, mas a própria essência da nossa existência, o fundamento sobre o qual construímos nossas vidas. Que cada respiração seja um obrigado, que cada passo seja um ato de louvor. Que a tua bondade, a tua fidelidade e o teu amor sem fim sejam a nossa canção de dia e de noite. Que o teu povo seja conhecido não pela murmuração, mas pela adoração. Não pelo descontentamento, mas por um coração que transborda de gratidão em todo o tempo. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para todo o sempre. Amém e amém. Se esta oração encheu o seu coração de gratidão, compartilhe essa atitude de louvor para que ela se multiplique. Curta este vídeo como um ato de adoração. Siga o nosso canal para receber mais palavras que edificam a alma. E o mais importante, deixe nos comentários um motivo pelo qual você é grato a Deus hoje. Vamos juntos construir um mural de louvor. Diga-nos também qual tema você gostaria de ver em nossa próxima oração.